Bom dia, queridos alunos. Vamos para mais uma videoaula. Dessa vez iremos falar sobre organizando e apresentando dados em gráficos. Imagine o seguinte: na sala dos professores da escola há um cartaz com a frase: em 2007, eram 734 estudantes matriculados. Em 2008, 753. Em 2009, 777. Em 2010, 794. E em 2011, 819. Está aqui uma informação. Se você acha que esses números não contribuem para mostrar com clareza o histórico da instituição, nem para destacar o percurso crescente de matrículas, tem toda a razão. Há uma maneira mais clara e eficiente de apresentar esses dados: um gráfico. Aqui está ele. Veja que com o gráfico fica muito mais fácil da gente perceber que houve um aumento na quantidade de alunos matriculados entre os anos de 2007 a 2011. Esse exemplo revela claramente que para cada informação que se quer comunicar, há uma linguagem mais adequada. Nesse caso se incluem textos, gráficos e tabelas. No nosso caso aqui, nós vamos estar trabalhando bastante com gráficos. Eles são usados para facilitar a leitura do conteúdo, já que apresentam as informações de maneira mais visual, o que atrai nossa atenção. Temos alguns tipos de gráfico. Inicialmente, nós vamos falar sobre os gráficos de barras, que podem ser verticais ou horizontais. Os gráficos de barras aplicam-se tanto para variáveis quantitativas quanto para variáveis qualitativas. No gráfico de barras verticais, também chamado de gráfico de colunas, o eixo horizontal apresenta a variável em estudo e o eixo vertical as frequências observadas. A frequência observada pode ser absoluta, relativa ou percentual. Não se usa as três no gráfico. Cada gráfico se utiliza apenas uma das frequências. As colunas têm larguras iguais e alturas proporcionais às referidas frequências. O mesmo vale para o gráfico de barras horizontais, apenas com os eixos invertidos. Aqui está dois exemplos de gráficos. Um em gráfico de barra vertical, as barras estão em pé. E o outro, gráfico de barras horizontais, as barras estão deitadas. Veja lá, pessoal. No gráfico de barras verticais, ou gráfico de colunas, aqui na linha horizontal nós temos as variáveis, que são as cor dos olhos, verdes, azuis, castanhos e pretos. E na linha vertical nós temos as frequências, que nesse caso aqui é a frequência absoluta. Nessa linha aqui, vertical, foi colocada a frequência de 5 em 5. Na hora de colocar essa frequência, nós temos que estabelecer um valor, ou seja, de 2 em 2, de 4 em 4, de 5 em 5, de 10 em 10, depende de cada situação. Nesse caso aqui, de 5 em 5. Aí foi colocado aqui, ó, verde, são 7 pessoas de olhos verdes, aí você coloca a barra mais ou menos na altura do 7 aqui, ó, depois do 5. Azuis são 16 pessoas, não tem o 16, mas a gente coloca um pouquinho acima do 15. Castanhos, 26 pessoas e pretos, 6 pessoas. Nesse outro gráfico aqui, nós temos notas para autoconhecimento em matemática. É a mesma coisa, só que no caso aqui as barras estão em horizontal. Aí foi colocado as variáveis aqui, ó, a variável que é a nota na barra vertical e a frequência na barra horizontal. Temos mais um outro tipo de gráfico, que é o gráfico de setores. Na minha opinião, um dos gráficos mais bonitos, porque ele é bastante colorido, chama bastante a atenção. No gráfico de setores, as fatias, que lembra a fatia de pizza, representa a frequência absoluta ou percentual correspondente a cada dado da variável em estudo. A medida do ângulo central de cada uma dessas fatias é proporcional às frequências correspondentes. No nosso exemplo aqui que nós temos, foi bem a caneta. Nós temos aqui preferência por modalidades esportivas. Cada uma das cores aqui representa uma modalidade esportiva diferente, ó, foi colocada aqui na legenda.
A verde representa futebol, roxinho, vôlei, vermelho, basquete, azul, natação e amarelo, outros. E aqui, ó, cada fatia, no caso aqui o verde, que está em 40%, significa que 40% das pessoas gostam de futebol. 30% aqui preferem vôlei, 15% basquete, 10% natação, 5% outros esportes. Quanto maior for a frequência, maior será a fatia. Gráfico de linha. O gráfico de linha, pessoal, ele se constrói igual se constrói um gráfico de barras. Só que ao invés de colocarmos barras, marcamos pontos. Por exemplo, aqui nesse exemplo, nós temos aqui histórico de vendas do principal produto da empresa entre os meses de fevereiro a junho. Foi colocada aqui a variável, o mês, na linha horizontal, e na linha vertical a unidade de venda, que no caso aqui foi colocado de 1000 em 1000. 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Na hora de marcar as quantidades aqui, ó, fevereiro foi algo em torno de 7000 a 8000. Aí marca-se o pontinho. Aí março, marca a quantidade aqui, mais ou menos 6.500, porque tá mais ou menos aqui na metade, ó. Aí marca o pontinho. Abril, mais ou menos 4.500. Aí marca o pontinho. Maio, da mesma forma, mais ou menos 3.000, marca o pontinho. Junho, algo mais ou menos entre 2.000. Por fim, é só ligar os pontos, por isso fica esse gráfico aqui de linha. Observando aqui, dá para ver que houve uma redução, uma queda no histórico de vendas dessa empresa entre os meses de fevereiro a junho. Vimos aqui os gráficos de barras, gráfico de setores, gráfico de linhas. Por último, vamos ver o pictograma. É um gráfico visualmente também muito bonito, chama bastante atenção e é muito utilizado pela mídia em razão do forte apelo visual, porque chama muita atenção. A imagem aqui, ó, ele é constituído por imagens e cada imagem aqui que corresponde ao pictograma, ele se relaciona ao tema em estudo. Nesse caso aqui, ó, nós temos distribuição das idades por sexo. Sexo masculino e sexo feminino. Aí aqui, ó, foi desenhado o bonequinho do sexo masculino e a bonequinha do sexo feminino. Cada bonequinho aqui corresponde a 4 rapazes e 4 moças. Aí temos aqui as idades, ó, 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos. 14 anos. Temos 2 bonequinhos aqui, ó, do sexo masculino, representando 8 meninos. E temos uma bonequinha, aqui ó, 8. E temos uma bonequinha em meia. Uma que é 4, mais a metade, que é 2. Ou seja, 6. 8 mais 6, 14. Significa que temos 14 pessoas de 14 anos. 15 anos, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 meninos, 5 bonequinhos, cada um corresponde a 4, ou seja, 5 vezes 4, 20 meninos, são 20 meninos. E 1, 2, 3, 4. 4 bonequinhas, ou seja, 4 vezes 4, 16. Significa que temos 20 meninos de 15 anos e 16 meninas de 15 anos. Aqui, 16 anos, nós temos 1, 2, 3 bonequinhos. Cada um corresponde a 4, logo são 12 meninos de 16 anos. E 2 bonequinhas, cada uma corresponde a 4, fica 8. 8 meninas de 16 anos. E 17 anos, temos um bonequinho e meio, no caso a metade é 2, 4 mais 2. São 6 meninos de 17 anos
E uma bonequinha aqui que representa 4 moças. São 4 meninas de 17 anos. Veja, pessoal, que é um gráfico muito bonito e na construção do pictograma tem que ter a legenda, que é para explicar a quantidade que cada uma das figuras aqui corresponde. Vamos para um exemplo, construindo gráficos. Gráfico de barras. Como construir um gráfico de barras? Veja o exemplo. Um campeonato de futebol amador está sendo disputado na cidade de São Paulo. Cada equipe já disputou 5 jogos e alguns atletas surgiram como candidatos à artilharia. A tabela abaixo apresenta os 5 principais goleadores da competição até o momento. Temos aqui o nome de 5 jogadores e o número de gols que cada um deles fizeram. O jogador Amoroso fez 3 gols. O jogador Bebeto, 3 gols. O jogador Dodô, 4 gols. O jogador Denilson, 5 gols. O jogador Ronaldo, 2 gols. Para construir um gráfico de barras de acordo com essa tabela, o que é necessário? Primeiro, o título do gráfico será o número de gols. Nesse caso aqui, porque a tabela se refere ao número de gols de cada um desses jogadores. Segundo, o eixo horizontal apresentará o nome dos jogadores. Aqui, o eixo horizontal é esse aqui, Representa o nome dos jogadores: Amoroso, Bebeto, Dodô, Denilson, Ronaldo. O eixo vertical apresentará a quantidade de gols marcados por cada um deles. Aqui, esse eixo aqui vertical é a quantidade de gols. Nesse caso aqui foi colocado de 1 em 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocamos isso até o 6 por conta que a maior quantidade de gols aqui, até agora, é o 5. Portanto, colocamos até o 6. Deve-se seguir uma escala. Se 1 centímetro equivale ao gol, a barra referente a 5 gols deve medir 5 centímetros. Como temos 5 jogadores, o gráfico deve ter 5 barras. Aqui, o gráfico. O jogador Amoroso foi quantos gols? 3. Então, aqui no gráfico, nós fazemos uma barra até uma linha do 3, olha. O jogador Bebeto também, 3 gols. Fazemos uma barra também para o Bebeto até o 3. O jogador Dodô, 4 gols. Fazemos uma barra para o jogador Dodô até o 4. O jogador Denilson. Denilson aqui, o que fez mais gols até agora. 5 gols. Fazemos uma barra até o 5. O jogador Ronaldo, 2 gols. Fazemos uma barra até o 2. Lembrando, pessoal, que as barras têm que ter a mesma largura, tá? E esse é o gráfico de barras referente ao número de gols. Espero que tenham compreendido o que eu falei aqui. Se você não conseguiu entender, pausa o vídeo, volta, assista quantas vezes for necessário. Mas qualquer dúvida já sabe, entre em contato pela turma virtual ou pelo WhatsApp.